Olá, sejam muito bem-vindos à TV Floripa, o canal 4 da NET. Estamos no programa Floripa em Foco com a participação de professores do IIPC Florianópolis. Lembrando que o IIPC é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição sem fins lucrativos, de utilidade pública federal e que estuda a consciência, a projeção da consciência, o parapsiquismo e demais fenômenos relacionados. A sua sede fica em Foz do Iguaçu, no Paraná, e há centros educacionais por todo o Brasil e também pelo mundo. Em Florianópolis temos um centro educacional e hoje temos a presença do professor Lissandro William para conversar conosco sobre a superdotação da consciência. O professor Lissandro, ele já esteve aqui antes e hoje ele vai conversar então sobre esse assunto. Ele é formado em administração de empresas, é professor universitário nessa mesma área e também ele é voluntário, é professor da conscienciologia e pesquisador também, né, desses temas todos. Professor Lissandro, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui a essa conversa conosco. Boa tarde, Eliane, é um prazer estar aqui novamente, tratando dos assuntos relacionados com a conscienciologia em geral. Ok, Lissandro. E sobre esse tema, a superdotação da consciência, como é que você define ele? Eliane, a superdotação da consciência é um tema bem amplo, então a gente vai começar aqui do básico, de um conceito inicial mais antigo, e depois a gente vai acrescentar mais informações, inclusive informações sobre a conscienciologia, no sentido de percepção das energias, de múltiplas vidas, de evolução, etc. Então, como é que a gente poderia falar de superdotação? Superdotação, o conceito original, definia que é aquela pessoa que possui uma inteligência acima da média. E como é que é definida essa inteligência? Eu trouxe aqui para ilustrar um teste de QI, de quociente de inteligência. Então, como é que esse teste funciona? É um teste básico, onde apresenta uma pergunta, e essa pergunta apresenta, no caso aqui, 4 quadrados, sendo o último em branco. E esse último em branco, ele deve ser preenchido com uma das 4 respostas abaixo. A pessoa que consegue responder a essa questão leva um ponto, e assim por diante. São várias questões. Esse teste funciona de que maneira? Numa população, de uma maneira geral, se considera que a pessoa tira 100 pontos. Uma pessoa que tem mais que isso de pontuação já é considerada mais inteligente. E uma pessoa que passa de 140 pontos é considerada superdotada, ou seja, ela tem uma inteligência muito acima da média das outras pessoas. E através desse teste. Mas esse teste, ele foca mais a questão de inteligência lógica, matemática. Exato. Não é um teste completo, não é? Não. Ele foca mais a questão lógica, matemática. Ok. E, Lissandro, até hoje mesmo no jornal local aqui de Florianópolis saiu uma reportagem, né, sobre gênios em formação. Tem até a foto aqui de um garoto de 14 anos que criou um robô que ele simula os 4 batimentos cardíacos, né? Então, é uma reportagem sobre uma feira, né, a respeito de crianças, adolescentes que têm alguma superdotação. E é aqui em Florianópolis, a Fundação Catarinense de Educação Especial. Até pais, professores que tiverem algum interesse em conhecer mais, podem estar procurando esse local, que é bem interessante, né? Agora, a gente pode fazer um contraponto com essa questão que você trouxe, o exemplo da inteligência lógica, matemática, sobre o seguinte, né? Observamos que tem pesquisadores que já consideram outras áreas também da inteligência. Você poderia falar sobre essa questão? Sim. Um dos pesquisadores, que foi o Gardner, ele não concordava com esse teste que foi apresentado aqui, e o que aconteceu posteriormente? Ele acreditava que todas as pessoas tinham algum talento especial, alguma característica que as tornava boa em alguma área do conhecimento. Então ele começou a transformar essas características em grandes grupos, e ele disse que a gente, além da inteligência, normalmente matemática, lógica, a gente também tem inteligências na área linguística. O que é a área linguística? A área de comunicação, essa área de falar
a área de escrever também entra na área linguística. Então, se eu consigo escrever bem um livro, articulo bem as palavras e as pessoas, digamos assim, leem aquilo de uma forma agradável, isso também é uma inteligência linguística. Além disso, ele criou um outro grupo chamado inteligência sinestésica, sinestésica ou corporal. Então a gente tem a maior parte dos exemplos da sinestésica e corporal, aquelas pessoas que desenvolvem esportes e são boas com o corpo nisso. Tem a inteligência interpessoal, que é ter um bom interrelacionamento entre as pessoas ou saber liderar grupos de pessoas. Tem a inteligência intrapessoal, que é a pessoa se conhecer, saber os atributos que ela tem, aquilo que ela é boa, aquilo que ela não é boa, aquilo que ela ainda precisa desenvolver. Tem a inteligência musical, pessoas que sabem distinguir tons musicais, que sabem compor, que sabem tocar algo, um instrumento de uma forma muito boa. Então ele criou vários grupos para diferenciar e dizer que não é só a inteligência, no sentido de um teste de QI, que vai fazer isso. Tem outros autores que depois do surgimento do teste do QI também propuseram como um grupo diferente de inteligência, a inteligência emocional. Ou seja, não adianta eu ter uma intelectualidade para cálculos e não ter equilíbrio emocional para saber transmitir isso para as pessoas ou para saber lidar com situações diferentes. Então, atualmente, existem vários tipos de inteligências que são consideradas e não somente essa do início, que era somente a inteligência lógico-matemática. Então, às vezes, uma criança, um adolescente, ele não vai bem em matemática, que era o que era valorizado até pouco tempo, mas ele tem muita facilidade para música ou para escrita. Então, isso não quer dizer que aquela criança não seja inteligente, apenas tem uma inteligência desenvolvida numa outra área. Exato. Naquele momento, aquela criança tem inteligência musical, por exemplo. O mais comum é encontrar pessoas superdotadas em uma área específica. Então é mais fácil você ver uma criança que por exemplo, aos 3 anos de idade, ela já toca piano. Atualmente também tem surgido alguns exemplos de pessoas que estão desenvolvendo essa superdotação em mais de uma área. Ou seja, elas têm, além de ter uma intelectualidade muito boa e super desenvolvida, elas ainda conseguem ser uma pessoa que tem inteligência emocional, que tem inteligência linguística, comunicativa, que tem inteligência interpessoal, que se comunica bem com as outras. Interessante. Lissandro, e aos pais, aos professores que nos assistem, o que você recomendaria dentro dessa teoria? Uma das dificuldades atualmente em relação à superdotação é que a maioria dos professores não consegue identificar uma criança que é superdotada. Por quê? Porque, na verdade, o conhecimento que eles têm é mais próximo dessa intelectualidade. Quando a criança consegue resolver um cálculo de maneira mais fácil que o restante dos colegas, eles avaliam que é um pouco mais inteligente. Mas como a gente está trabalhando com outros traços pessoais que são importantes, outros atributos, outras habilidades, outros talentos, às vezes é mais difícil para o professor identificar esse talento. Por exemplo, o mais comum de nós encontrarmos na nossa sociedade é esse teste que foi apresentado sobre o QI. O que acontece? Como é que esse teste aqui, por exemplo, se você responder, eu perguntaria para você, você acertou? Eu consigo mostrar que você vai ser uma boa comunicadora? Eu consigo dizer para você se você vai ser uma pessoa que vai ter talento na questão esportiva? Eu consigo mostrar que você vai ter talento na questão musical? Então, esse teste, na verdade, ele só mostra uma aptidão para resolvê-lo, e muitas vezes lógico-matemática. Então, ele não mostra nada de outras características da pessoa, e não existem atualmente muitos testes para mostrar isso. Qual um teste para mostrar que eu tenho uma inteligência interpessoal? Ou seja, eu sei liderar um grupo, eu sei me dar bem com as pessoas, ter bom humor durante o dia e assim por diante. Não tem teste, porque isso até certo ponto, muitas dessas inteligências são mais recentes. Então, pesquisas estão saindo e são também recentes. Estão trazendo, na verdade, mais informações e acrescentando, muitas vezes, outras áreas que a gente ainda não considerava. Áreas diferentes, que nem está citando. Às vezes, uma pessoa é um bom cozinheiro, dela te passa a receita. Você vai lá e faz e não fica boa, não sai do mesmo jeito.
que tipo de inteligência ele tem para ele fazer tudo assim na parte culinária uma maravilha. Então alguma característica, algum atributo ele deve ter desenvolvido já para ter uma inteligência que, assim, às vezes é difícil classificar num grupo como linguístico, comunicativo, interpessoal, não se encaixa muito bem. Então acabam surgindo novos atributos para isso. Lissandro, e você teria alguns exemplos de pessoas, personalidades até históricas que representam aí essa gama de pessoas superdotadas? Uhum. A gente tem uns exemplos, por exemplo, na música clássica, que são bem conhecidos de todo mundo, compositores que fizeram muito sucesso, Beethoven, Mozart, o Bach, o Vivaldi, todos esses são exemplos disso. Nas habilidades sinestésicas são aquelas habilidades desenvolvidas com o nosso corpo. A gente pode citar alguns jogadores famosos, por exemplo, Pelé, e atualmente o Neymar, o Messi, que conseguem, através do corpo, se posicionar no melhor local do campo, ou através do corpo enganar os outros jogadores, ter uma habilidade maior. Em questão de outras habilidades, por exemplo, a lógica matemática, o mais famoso é o Einstein. Mas também tem outros, se a gente pensar, por exemplo, os pesquisadores que recebem prêmio Nobel de Física, de Matemática, todos eles a gente pode considerar como sendo uma pessoa com alta intelectualidade nessa área. Então, são vários exemplos. A gente poderia pegar a área linguística, de repente, e citar alguns autores. Por exemplo, Shakespeare, que era um dos mais famosos que já existiu, o Agatha Christie, e autores mais da atualidade, o Dan Brown, que embora tenham livros de ficção, muitos deles, até a autora de Harry Potter, a J.K. Rowling, eles conseguem articular as palavras de uma forma tão interessante que quem começa a ler os livros deles se sente tão agradável aquela leitura que às vezes não consegue nem parar de ler. Então continua. Então a gente pode citar exemplos de cada uma dessas áreas como personalidades importantes. Ok, Lissandro. Agora vamos a um breve intervalo e na sequência vamos continuar esse assunto conversando com Lissandro William, professor do IIPC. Estamos falando sobre superdotação da consciência e na sequência ele vai falar sobre o diferencial da conscienciologia sobre esse tema. Às 5 da tarde, Nosso Condomínio Hoje, um programa do Sindiconde. Apoio Cronos e Casas da Água. Nosso Condomínio Hoje. Parceria público-privada, no caso da água e do saneamento, é como ter um amigo urso. Ele é até bonitinho na hora de ganhar a concessão para explorar a água como um negócio, porque ele sabe que vai ganhar muito. Mas depois, ele pensa sempre primeiro em lucrar mais e mais como toda empresa privada. E você fica na mão dele. Foi por isso que França, Itália, Argentina e Bolívia voltaram atrás e acabaram com as parcerias público-privadas. Defenda seu direito. Diga não às PPPs.
Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Olá, dando sequência à participação de professores do IIPC na TV Floripa, vamos continuar a conversa com Lissandro William, falando sobre superdotação da consciência. Lissandro, e a respeito do diferencial da conscienciologia sobre esse assunto, o que você tem a trazer para nós? Eliane, a conscienciologia acrescenta naquele rol de inteligências diferentes que a gente citou anteriormente, a linguística, a interpessoal, a corporal, ainda outras inteligências, por exemplo, a inteligência parapsíquica e a inteligência evolutiva. Do que se trata isso? A inteligência parapsíquica trabalha com o parapsiquismo. E o que é o parapsiquismo? O parapsiquismo é a percepção além dos nossos 5 sentidos físicos, ou seja, é perceber a realidade maior, não só com o tato, a visão, o olfato, o paladar. Então eu vou utilizar o parapsiquismo para quê? Para perceber as energias, porque a gente considera como pilares da conscienciologia também o holossoma, ou seja, a gente não tem somente esse corpo físico, a gente tem esse corpo físico, a gente tem um corpo energético e a gente tem um corpo emocional e um corpo mental. Então são vários corpos. E esse corpo energético é que faz com que a gente tenha percepções dos ambientes. Por exemplo, às vezes a gente está numa fila de banco e começa a ficar irritado ou se sentir mal. A gente muitas vezes está percebendo as energias que estão nesse ambiente. Isso é o parapsiquismo. Claro que o parapsiquismo ele é amplo, ele vai além da percepção das energias, ele tem vários fenômenos, como clarividência, que é ver à distância, intuição, que é receber, captar ideias de outras pessoas, sendo elas vivas ou estando elas no extrafísico, noutra dimensão, e assim por diante. Tem pré-cognição, tem retrocognição, ou seja, tem uma gama de fenômenos. Então, até para desenvolver esse tipo de inteligência, leva um tempo, porque ela é ampla. E tem a inteligência evolutiva. O que é a inteligência evolutiva? É a capacidade ou a habilidade que a pessoa tem de desenvolver alguns atributos para que a evolução dela aconteça de uma maneira mais rápida. Ou seja, como é que seria isso? Ela faria um planejamento da vida dela ou daquilo que ela precisa melhorar para que a evolução aconteça de uma maneira mais dinâmica, mais acelerada, mais rápida. Então, vamos tentar dar um exemplo assim. Eu me analiso e vejo que eu preciso desenvolver ainda a comunicabilidade, melhorar um pouquinho mais. O que eu vou fazer? Eu vou ver que características eu já tenho de boas. Por exemplo, eu sou organizado, eu sou determinado, então eu vou utilizar essas características boas para vencer esse traço que eu ainda preciso melhorar. Então eu estou usando de inteligência evolutiva para me capacitar e, digamos assim, formar um novo talento, uma nova habilidade. Então a gente vai desenvolvendo habilidades em todas essas áreas citadas anteriormente, e no futuro, quem sabe a gente se torne também uma pessoa superdotada em várias áreas. Então a inteligência evolutiva, ela está relacionada com o planejamento e com uma visão de futuro que a pessoa tenha a respeito da evolução? Exato. Só que para ela ter uma visão de futuro, nós temos que levar em consideração isso que foi citado. Se ela pensar que existe só essa vida, ela pode perguntar: para que fazer um planejamento? Ou para que me capacitar? Ou para que aprender uma outra língua? E se eu pensar assim, não, existem várias vidas e é um processo contínuo, o que eu posso dizer? Eu posso dizer também que a superdotação, na verdade, é uma herança que eu herdo de mim mesmo. Ou seja, o talento que eu estou desenvolvendo hoje, nesse momento, ele vai passar para a próxima vida. Então, se eu desenvolver a comunicabilidade nesta vida, na próxima vida, eu já vou ser uma consciência que tem a comunicabilidade mais desenvolvida. Claro que isso sofre influências do nosso ambiente. Por exemplo, o ambiente aqui é chamado da mesologia. Então, se eu nascesse numa família, por exemplo, em que meus pais fossem apresentadores de TV e eu já tivesse a comunicabilidade
desenvolvida, facilitaria para eles, ou para mim também, digamos assim, ter aquele traço naquele ambiente aparecer mais. Ao contrário, às vezes você nasce num ambiente que não te facilita, mas não é que você não possa desenvolver. Então a gente, nesse processo evolutivo, ganha mais quem consegue identificar aqueles traços que vão ajudar a pessoa a ser mais assistencial durante a vida dela, ou seja, usar esses atributos, essas habilidades, para quê? Para assistência, para ajudar as outras pessoas, porque o conhecimento, para mim, só para mim, não tem validade nenhuma. Para ajudar os outros tem. E eu recebo em troca o quê? Eu consigo evoluir mais rápido ainda. Que aí todos ganham nesse processo evolutivo. Todos ganham né? nesse processo. Uhum. Agora, Alessandro, até eu ia perguntar sobre isso, estávamos conversando há pouco, né? E onde estão todas essas crianças superdotadas, né, nas gerações e gerações, até porque, por exemplo, na reportagem que a gente apresentou aqui, né, do jornal de hoje, ali uma pesquisa mostra que em torno de 3,5% a 5% das crianças têm alguma superdotação. Há outras pesquisas que você estava me falando que em torno de 20%, considerando as múltiplas inteligências, né? Então, onde é que estão esses gênios todos? O que acontece com as pessoas no meio do caminho? Na verdade, essas pesquisas que chegam até 5% são relacionadas estritamente àquela parte lógico-matemática, que é a que mais tem testes para descobrir. A que chega a 20% é que reúne outras habilidades e que começa a testar, digamos assim, quando a pessoa é boa na música, na linguística, alguma habilidade corporal. Por exemplo, aqui em Santa Catarina a gente teve o tenista Guga, que foi muito famoso nisso, usando o atributo dessa habilidade. Agora, onde é que elas estão? Muitas vezes a nossa sociedade, foi aquilo naquela pergunta aos professores, que eles não são capazes ainda de identificar muitos desses talentos, e muitas vezes essa pessoa precisa, para aflorar, que ela seja tratada como especial, que, digamos assim, ela ganhe mais incentivo para, digamos assim, desenvolver ainda mais aquele atributo. E, digamos assim, existem alguns grupos, que nem aqui foi citado no jornal, mas ainda poucos, e eles estão apenas começando a surgir. Então, muitas vezes não se identifica no colégio, não se dá atenção, e o que acontece? A pessoa, muitas vezes, ela quer pertencer ao grupo da escola que ela está fazendo parte, e muitas vezes ela ganha estereótipo, o geninho, coisa e tal. Então, ela acaba não mostrando todo o potencial dela para quê? Para participar do grupo, acaba reprimindo. Claro que isso não é só esse motivo, pode ter muitos outros. Tem um caso que apareceu uns 2 anos atrás no Fantástico, se não me engano. Um menino tinha só 1 ano e 8 meses na Inglaterra. Ele uma noite acordou e chamou os pais e deu os pais, o que será que ele quer? E ele falou que ele queria falar com os pais sobre o Império Romano. Como é que uma criança que nunca estudou isso queria falar com os pais à noite sobre o Império Romano? Então, provavelmente uma habilidade, alguma coisa que ele já trazia de outra vida. E aos 2 anos mesmo, ele já conseguia explicar o funcionamento de todo o sistema solar, etc. e tal. Só que muitas vezes eles não chegam no futuro como uma pessoa que continuou desenvolvendo esse talento, porque muitas vezes é necessário que a gente também desenvolva paralelamente outras inteligências, porque senão a gente tem um amadurecimento cronológico de idade de uma forma e mental ou evolutivo diferente. Ou seja, às vezes a pessoa não desenvolve o emocional dela e acaba afetando esse intelectual que deixa ao longo do tempo também de ser desenvolvido. Ok, Sandro. Então, salientando que a superdotação, ela também vem de outras vidas dentro do paradigma consciencial, né? Exato. Que somos superdotados ou dotados de si mesmos, não é? E uma das melhores formas de acelerar ainda mais esse processo evolutivo seria pegar, e aqui é uma técnica para quem quiser fazer, pegar uma folha em branco e nessa folha em branco listar os traços, os atributos, as habilidades, os talentos que a pessoa já identifica nela mesma. Ou seja, ela vai escrever naquela folha, eu já sou uma pessoa que tem uma boa comunicabilidade, que tem bom humor, que tem organização, que tem paciência, que tem perseverança, etc. e tal. E com essa lista, ela vai trabalhar em cima daquilo que ela ainda precisa desenvolver. Então, ela vai estar desenvolvendo várias inteligências ao mesmo tempo. E ela já vai se acostumar, com o passar do tempo, a acelerar o processo evolutivo dela e passar a ser uma pessoa até certo ponto que a gente chama com superdotação ou com altas habilidades em várias áreas. Para quê?
visando o processo de assistência e visando o processo evolutivo. Ok, Lissandro. E você trouxe aqui alguns livros, né? Os 100 testes da conscienciometria e o Qualificações da Consciência. Poderia falar um pouco para a gente dentro do paradigma consciencial? O Qualificações da Consciência, ele trata várias áreas, que nem a gente estava falando de várias inteligências, então ele trata assim, por exemplo, ele tem uma seção sobre parapsiquismo, ele tem uma seção sobre comunicabilidade, uma seção sobre vários assuntos que a gente tratou, ele tem vários tópicos sobre a organização, então a pessoa vai pegando e vai vendo o que eu consigo desses tópicos ou dessas áreas utilizar para mim e o que serve, o que é útil, o que faz sentido e que vai servir para o meu processo. E os 100 testes são 100 testes relacionados também com várias características, atributos, ações que a pessoa pode ler o teste e ver como é que ela está. Por exemplo, às vezes tem teste, como é que teste da sua comunicabilidade? Como é que está a minha comunicabilidade? Então o teste vai ajudar a responder com algumas perguntas, a pessoa conseguir se analisar melhor alguns atributos, porque num primeiro momento essa tarefa de listar as suas características, as suas habilidades, pode parecer um pouquinho mais difícil para quem não fez pela primeira vez. Então se a pessoa começar a responder testes, pode ser que facilite ela identificar algumas coisas que ela já tem bem desenvolvida. E pelo que eu tenho observado, são testes assim mais reflexivos, que levam a pessoa ao seu autoconhecimento, né? Exato. Tá, Lissandro, nós estamos aqui praticamente no tempo. Gostaria que você falasse um pouco sobre o IPC Florianópolis, onde fica, o telefone, cursos, palestras. O IPC fica aqui em Florianópolis, na Avenida Rio Branco, número 354, no edifício Maxim, sala 810. Todas as sextas-feiras a gente tem palestra gratuita, às 19h30. Nessa sexta-feira agora, o tema será: você já teve a sensação de estar fora do corpo? Além das palestras gratuitas, a gente tem outros eventos, tem cursos para quem quiser desenvolver, por exemplo, a projeciologia, a experiência fora do corpo, para quem quiser ter contato com as energias e começar a ter a percepção se o ambiente onde a pessoa está indo está com a energia boa, se não está, e trabalhar suas próprias energias, visando um equilíbrio energético, emocional, mental, para proporcionar para a pessoa, durante o dia a dia dela, uma homeostase, ou seja, um equilíbrio melhor e um rendimento melhor também. Ok, Lissandro. Muito obrigada pela tua participação. Tá? A gente agradece muito as informações tão preciosas que você trouxe, tá? E até uma próxima participação aqui com a gente, tá bom? Ok, obrigado. Ok. E eu tenho ainda mais duas informações para passar, tá? É que tem uma palestra em Blumenau, tá? O IPC tem núcleos em Blumenau, Tubarão e Criciúma. Em Blumenau, nesse final de semana, dia 3 de dezembro já, haverá a palestra Saúde e Bioenergias. É no auditório do Senai, no bairro Vitor Conde, se eu não me engano. E na semana que vem teremos então nova entrevista aqui com o professor Ian Alves. O Ian já esteve aqui também e vai falar sobre o autoconhecimento e a evolução. Então, agradecemos aos internautas que nos acompanham pelo site da TV Floripa, agradecemos aos telespectadores que nos acompanham no canal 4 da NET e também a equipe aqui da TV que nos recebe tão bem todas as quartas-feiras às 15h30 da tarde e tem reprise à meia-noite, ok? Muito obrigada, né? Excelente continuidade de semana para todos e até quarta que vem.